e seja bem-vindo para o nosso vídeo tutorial sobre o nosso agente de inteligência artificial. É aquele agente que ele vai conversar para você, em tese, resolver todo o seu processo de comunicação com os seus pacientes. Desde da pessoa mandar um oi no WhatsApp, até ela pisar na sua clínica, o agente resolve tudo isso para você. Tá? Nesse vídeo, ele é um vídeo um pouquinho mais tutorial mesmo, para explicar como que ele funciona, como que ele comporta dentro da plataforma da Adros e como em 5 minutos, 10 minutos, você consegue ter o seu agente rodando e já conversando com os seus pacientes. Tá bom? Então vamos lá. Para achar o agente aqui na nossa barra de navegação, a última funcionalidade em cima de configurações. No momento que a gente entrou aqui, você vai passar por um formuláriozinho que ele vai basicamente te ajudar a preencher essas informações que estão aqui nessa tela. Primeiro a gente tem a aba de personalização, que basicamente, você vai pôr o nome do seu agente, é como se o agente vai se introduzir para os seus pacientes. Você pode mudar ele aqui quando você quiser, o objetivo que você quer dele e a personalidade. A personalidade ela é muito importante, tá? Realmente afeta bastante o jeito que ele comunica. Isso aqui é super legal porque é bem customizável para cada clínica. Eu, particularmente, gosto um pouco mais do eficiente e direto. Eu acho que ele não é grosso, muito pelo contrário, mas ele consegue ali ser mais objetivo. Tá? Mas, enfim, você pode ir testando, você pode ir escolhendo o que funciona mais para você. Aqui em cima, a gente tem, como vocês conseguem ver, uma barra e a gente tem dois botões. O primeiro é para ligar ou desligar o agente em si. Tá? O que é isso? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de ligar o agente. Mas, ele vai começar a conversar com todo mundo? Não necessariamente. Quer dizer que ele está receptivo a novas mensagens. Só que você tem dois jeitos de ligar o agente. Você tem que ligar ele globalmente aqui e você também tem a opção de ligar por chat, que eu vou mostrar um pouquinho lá depois. Então, se o agente está ligado aqui, mas tem um chat no nosso chat que está desligado, que você ou sua recepcionista ou quem for manualmente desligou, o agente não vai responder. Por mais que ele está ligado aqui, ele não vai responder. Então ele tem que estar ligado no chat também. E se ele estiver ligado aqui, se uma nova pessoa te procurar, por um chat novo criado, um lead que acabou de chegar do Instagram, por exemplo, ele vai responder esse lead porque ele está ligado aqui. Esse botão aqui embaixo ele só facilita a sua vida, que é basicamente você clica ele liga todos os chats de uma vez. Tá bom? Agora, seguindo aqui, a gente tem a área de configurações, onde a gente tem algumas coisas simples. Primeiro, somente leads ou leads e pacientes. O que isso quer dizer? Assim, em tese, claro, um lead é uma pessoa que mostrou interesse, mas ainda não é paciente, então não foi para a clínica, não fez uma consulta com vocês. E um paciente, obviamente, vocês já sabem o que é, não preciso explicar. Então, o lead é uma pessoa que mostrou interesse. Tem clínica que prefere falar, eu só quero que fale com lead, ou seja, pessoas novas. Quando é um paciente que já está aqui a longa data, já veio uma, duas vezes aqui na clínica, eu não preciso do agente conversando com ele, eu quero que a minha recepcionista dê um atendimento humano para ele. Pode ser. Tem outras clínicas que não. Tem outras clínicas que falam, não, eu não quero, eu quero que fale com todo mundo mesmo e tá tudo certo. Aqui a gente tem número de notificação, que é super legal, põe o seu número pessoal, que aí a gente vai te mandar uma notificaçãozinha toda vez que a gente agendar uma consulta, pra você ver que você tá à noite lendo um livro ou vendo um filme com a sua família e seu telefone tá ali pingando e te avisando que nosso agente está trabalhando para você. Aqui a gente tem a mensagem de transferência. O que é a transferência? A transferência, ela é quando o agente fala, opa, isso não é comigo. Precisa ter transferência. O nosso agente, ele tem a inteligência de falar, eu vi aqui que essa pessoa falou que está com dor. Acabou de fazer um procedimento com a doutora e a pessoa falou que está com uma dor e está perguntando que remédio que ela toma. Isso claramente não é para a gente responder. Ele já sabe disso, não tem importância. Alguém vem e pergunta, pede emprego para vocês, por exemplo, que eu sei que tem bastante. Ou alguém pede um laudo, alguém pede um recibo. Ou a gente fala, opa, isso não é comigo, eu não consigo fazer isso, e nunca vai conseguir, tá tudo certo. O que ele vai fazer? Ele vai levantar a mãozinha dele e falar, opa, tchau, tchau. Ele vai mandar a mensagem que você determinar aqui. Então, tipo, combinado, em algum instante alguém vai continuar para você, e ele vai te sinalizar. Doutor, doutora, recepcionista, gente, eu preciso que vocês toquem o atendimento daqui para frente, porque isso não é comigo. Tá bom? Então isso é a transferência do agente. Aí a gente tem os horários, super simples aqui, é quando o agente vai estar em funcionamento. Então se você tiver ele ligado aqui, mas ele não estiver no horário de funcionamento dele, ele não vai responder ninguém.
Bom, você pode pôr, acho que só vão ter duas opções. Você pode personalizar aqui o que você quiser, tá? Mas eu acho que só vão ter duas opções que as pessoas mais vão gostar, que é 24 horas, 24/7, que sempre está conversando, ou só fora do horário comercial, para não perder a oportunidade quando aquele lead ele chega 10 da noite, que é quando ele chega em casa, tá bom? Aí a gente tem o FAQ. O FAQ é muito importante. Muito. O que é o FAQ? São perguntas frequentes. E esse é o jeito onde a gente possibilita vocês a treinarem o seu agente. Que nem você treina um funcionário. Quando você traz uma recepcionista para dentro da sua clínica, você explica o que a clínica faz, você explica quem você é, você explica o jeito que você gosta de que comunique. E aí chega um ponto que você fala, bom, agora vai, você começa a conversar aí com as pessoas. Só que ninguém sabe, ninguém é perfeito. Então, vai ter uma outra resposta, assumindo que a pessoa é muito boa, fala, não gostei muito do jeito que a minha recepcionista respondeu isso desse jeito, nessa pergunta específica. O que você faz? Você chega para a recepcionista e você fala, quando o paciente pergunta sobre lipo, eu gostaria que você respondesse um pouco mais dessa maneira. Ou eu gostaria que você fosse um pouco mais detalhado. Ou ao contrário, eu gostaria que você seja um pouquinho mais enxuta. É normal. Você vai fazer isso aqui via o FAQ. O FAQ é o jeito que você treina ele. É o jeito que você fala, não gostei do jeito que ele respondeu aqui. Não tem problema nenhum. Você vem aqui, você clica em nova pergunta, você escolhe o que é a pergunta que a pessoa fez, pode ser a pergunta ou um comentário, e você fala a resposta que ele tem que responder. André, mas ele vai copiar e colar? Não vai. Ele vai usar isso como referência e ele vai, de acordo com a comunicação do paciente já sendo feita, ele vai adequar para aquela conversa. Mas agora ele sabe. Então, por exemplo, formas de pagamento. Você precisa saber você precisa que ele saiba isso da sua clínica. Você vai por aqui. Então a pergunta é qual a forma de pagamento? As pessoas vão perguntar de diferentes formas. Vocês aceitam Pix? Pode parcelar no cartão? E por aí vai. Né? Então, ele já vai ter essa inteligência aqui. Você falou formas de pagamento, qualquer coisa adjacent isso, paralela a isso, ele vai saber que é e vai responder do jeito que você gostaria que ele respondesse. Você pode criar quantas você quiser. Eu recomendo, para começar, a gente já tem que ter algumas básicas, tá? Então, básicas mesmo, tipo, qual endereço, se aceita convênio, formas de pagamento, tem estacionamento, essas coisas assim, tá? E aí você pode ir refinando para ficar o melhor funcionário possível para você. Onde você começa a falar não só coisa mais banal, que é onde que é o estacionamento, qual é o estacionamento da clínica, ou tem estacionamento, é mais como tipo, nossa, o paciente falou, eu quero pensar. Não gostei do jeito que a gente respondeu, eu queria que ele fosse um pouco mais insistente, né? Falar, ele falou que ia pensar, mas tenta, não é, não, tudo bem. Não, eu quero que você seja um pouquinho mais agressivo. Não tem problema nenhum. Vem aqui, nova pergunta. Põe a pergunta aqui, quero pensar. E põe como ele deve responder. E ele vai seguir exatamente o jeito que você falou. De novo, adequando ele à conversa. Não vai ser copia e cola. Acho que o FAQ aqui tá tudo resolvido, tudo explicado. Agora a gente vai para outros pontos aqui do agente que você precisa ter em mente, que não é o agente em si. Primeiro, ele baliza por duas coisas. Profissional. Então você tem que ter os seus profissionais da saúde aqui. E dentro desse profissional, você vai ter o horário dele. Né? Então, se você clicar aqui, por exemplo, doutora Lana, você vai ter os horários desse profissional. Aqui que ele baliza, ele obviamente checa a agenda por conflito, já vamos entrar na agenda, mas ele também checa aqui. Então tá bom, não tem nenhum horário agendado para as 9 da noite na agenda. Quer dizer que tá livre? Não, porque aqui a gente já sinalizou que claramente a doutora Lana ela para de trabalhar às 5, perfeito? Então é aqui que ele vai balizar. E o clássico, serviços. Tá? Você pode pôr aqui N serviços. E vamos lá, como que eles funcionam? Você vai pôr o nome do procedimento. Você vai pôr qual profissional realiza ele. Isso é super importante. Se só tiver um profissional na clínica, você põe esse mesmo profissional para todos. Mas assim que ele vai balizar. Aplicação do flúor, os 3 conseguem fazer, perfeito. Aí eu vou balizar, aí a gente vai olhar e falar, eu vou ver que horário encaixa melhor para a necessidade do paciente que eu estou conversando agora e vai escolher um dos 3 profissionais, tá bom? Ele consegue fazer um jeito bem legal de alternar, de ir para um, depois ir para outro.
E ele vai balizar que se o Dr. Carlos não está na aplicação do flúor, ele não vai marcar a aplicação do flúor para o Dr. Carlos. Tá? É importante que você deixe isso bem feito. Número de sessões, duração, isso aqui é só para ele ter as informações, o valor. E a gente tem a descrição. A descrição é super legal porque ele também usa isso para descrever, obviamente, o seu serviço. A gente tem duas variáveis aqui que são super interessantes que a gente fez aqui para ajudar vocês. Que é o seguinte: preço sob consulta e pré-avaliação. Tem certos procedimentos que ou você não quer ou não dá para dar o preço. Então, por exemplo, uma harmonização full face é muito personalizado para cada cliente. Ele precisa vir fazer uma avaliação antes, você esquece de falar o preço. Né? Não dá. E também tem certas clínicas que eu não quero que fale o preço. Porque assim, se ficar falando preço logo de cara, eu vou pegar muito curioso que só está comparando preço com outras clínicas. Não quero, não tem problema. Se o seu serviço tiver preço sob consulta, ele não vai falar o preço. Ele vai falar algo em torno de, então, é muito personalizado para cada pessoa, não consigo te dar um valor agora. O ideal agora seria, aí ele vai pegar para marcar a avaliação. O ideal seria você conversar com a doutora e ela avaliar o seu caso e depois te dar um preço. E aqui, pré-avaliação também, que é super legal, que é o seguinte, precisa de uma pré-avaliação ou não. Muito simples, muito direto, que tem certas coisas que são super simples, tipo a aplicação de flúor é muito simples, não precisa de uma avaliação para aplicar um flúor, né? Mas tem certo procedimento que precisa. Então, se você clica esse botão, ele não vai errar, ele vai saber, opa, esse aqui precisa de pré-avaliação, não vou marcar esse direto na agenda, eu vou marcar uma pré-avaliação antes, explicar isso para o paciente, explicar que precisa marcar uma pré-avaliação antes e depois marcar o procedimento. Ele vai checar a sua agenda, checar aquele paciente que ele está conversando, ver se ele já fez uma pré-avaliação ou não. Se não tiver feito, ele vai voltar e falar que precisa de fazer uma pré-avaliação. Se tiver feito, ele vai marcar o procedimento. Ele tem toda essa inteligência. Sobre serviço, isso. Agora vamos lá. Próximo ponto aqui. Voltando, deixa eu fazer uma pausa para tomar uma água. Vamos para a agenda. Na agenda, como é que funciona? Ele vai ter acesso a essa agenda e ele vai ver todos os horários que estão ou não disponíveis. Tá? De novo, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser nas configurações, quando você configura um profissional, ele vai olhar se aquele profissional tem os horários, aí ele vai balizar isso com máximo e mínimo, e depois ele vai olhar aqui. Então tá bom. O Dr. Carlos realmente trabalha das 9 às 5, então dentro das 9 às 5 a gente tem horário vago às 4 da tarde. Vai ser assim. E aí quando ele marcar, vai ficar aqui, você consegue ver que tem agente IA, que ele tem um selinho quando foi ele que marcou. Quando não foi, você consegue ver aqui. Legal? Sobre a agenda, a gente tem um vídeo específico só da agenda, como ela funciona, etc. E você pode olhar isso lá. E outra coisa também, na central de mensagens, nas mensagens automáticas, é super legal você fazer isso, tá? Você acionar elas. Por quê? Porque a gente tem mensagem de lembrete de consulta, a gente tem mensagem de pós-consulta, formulário de pré-atendimento, mensagens por falta de atendimento, uma mensagem de avaliação do Google e por aí vai. O que acontece? Lembrete de consulta, por exemplo. Você vai agendar uma consulta para daqui uma semana. E aí você vai pôr 2 lembretes de consulta. Uma um dia antes, outra 2 horas antes. Legal. Quando você fizer uma consulta um dia antes, o lembrete um dia antes, o agente vai disparar, e não só vai disparar, como também, depois que você configurar aqui, se a pessoa fala, tinha esquecido que eu tinha marcado, desculpa, vou ter que remarcar, ele já tá lá. Ele já remarca para você. Mas é importante você ter esses lembretes, porque se você não acionar os lembretes aqui, o agente não vai fazer o lembrete. Se você não fizer o pós-consulta aqui, a gente não vai falar sobre o pós-consulta. Então, você precisa acionar essas mensagens automáticas antes para que ele possa enviar, porque você precisa falar, né? O que você quer, 24 horas antes, como você quer que seja a mensagem, por aí vai. Mas, de novo, a gente tem um vídeo só sobre mensagens automáticas, se você quiser ver, tem no nosso central de treinamentos. Agora, vamos para a última parte aqui do tutorial, que é como que o agente funciona com o chat, né, que é importante. Então vamos lá. Como eu falei para vocês acabaram de ver que eu liguei ele globalmente lá, né? Então ele tá ligado. Mas, se esse André Barros mandar uma mensagem pra gente, ele não vai responder. Por quê? Porque ele não tá ligado nesse chat. Agora ele responde. É assim que você liga e desliga o agente, tá? Se você consegue ver aqui à esquerda, que tem o rostinho do nosso agente aqui, quer dizer que ele está ligado e que ele vai responder esse chat. Se ele não estiver ligado, não tem nada. Tá bom? Super simples. Super easy. Então agora, legal. O agente ele está aqui ligado. Então vamos fazer o seguinte.
E se o agente está conversando com a pessoa e eu quero intervir? Via o software, dados, ou eu estou em casa, no meu telefone na correria, que me perguntam muito isso. Ah, mas como é que eu desligo? Muito simples. Manda um oi, manda qualquer coisa que você quiser. Se você, sua recepcionista, qualquer pessoa, mandar uma mensagem manual via o software ou via o WhatsApp normal mesmo, no chat, enquanto a gente está conversando, o que ele vai fazer? Ele vai ficar no famoso stand-by. Tá? Acabou de ficar em stand-by aqui. Ele fica amarelinho. O que é o stand-by? O stand-by, ele fica numa pausa de 1 hora. Ele vai ligar de novo depois de 1 hora. Mas a gente faz isso para facilitar a sua vida. Fala, na verdade eu não gostei do jeito que ele está conversando com esse paciente, ou esse paciente, deixa que eu mesmo agendo, porque eu tô aqui fácil, eu quero agendar. Não precisa fazer nada. Só manda um oi, ou, de novo, qualquer tipo de mensagem, qualquer coisa que você mandar vai ficar em stand-by. No momento que você mandar isso, ele vai estar desligado por 1 hora, e toda vez que você mandar uma mensagem nova, ele vai resetar esse timer. Por que a gente faz esse stand-by? Para facilitar para você não ter que lembrar de ligar aquele chat de novo. Se você está no sofá ali, você responde no telefone rapidinho, você quer que sei lá, daqui semana que vem, se essa mesma pessoa mandar mensagem, você quer que a gente responda. Então por isso que ele fica nesse em stand-by, tá bom? Como que tira ele do stand-by? Liga ele, sai do stand-by. Ou desliga ele também. Ele sai do stand-by e está desligado para sempre. Mensagem de transferência, que é o que eu falei para vocês, né? O que acontece quando a gente transfere e ele não consegue mais responder? Aqui, esse rostinho vai ficar vermelho dessa forma aqui. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. A gente transferiu para o humano, você tá vendo? O rostinho aqui embaixo vai ficar vermelho, que aí é fácil de você ver. E aí, a gente também criou esse filtro para facilitar a sua vida, onde você consegue clicar aqui, a gente transferiu para o humano, ele vai filtrar todo mundo que foi transferido para você manualmente ir atrás depois, tá bom? E aí você pode filtrar só para quem está com a gente ativo, quem está com a gente desligado, ou seja, quem vai ficar sem resposta se não manualmente responder, você consegue filtrar tudo por aqui. Um outro truque que eu também gosto de dar aqui para as clínicas é o seguinte: se você está na correria e você quer saber para quem o agente transferiu, falou, opa, isso não é comigo, vou dar para vocês, não sei responder isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mandar mensagem de transferência, correto? O que você pode fazer? Você está na correria, no seu telefone, você pode copiar essa mensagem de transferência e colar ele no seu WhatsApp, do seu telefone. Olha que legal. Por quê? Porque ele vai te trazer todos os chats que o agente acabou de transferir para um humano. Porque ele só sempre vai mandar essa mensagem. Essa mensagem não muda. Essa é copia e cola. Tá bom? Então você consegue achar todo mundo que o agente transferiu. Então a mecânica ela é simples. O agente trabalha em conjunto com vocês. Você pode ligar ele, desligar ele quando você quiser. Você pode só falar para ele responder lead, como você pode falar só para ele responder pacientes, certo? É muito simples, muito intuitivo. E espero que esse tutorial tenha ajudado vocês, tenha ensinado vocês a como usar, como implementar. Muito simples, muito rápido. O nosso suporte está sempre aberto para vocês. Se tiver uma dúvida ou outra, sempre sobra, normal. Se tiver alguma dúvida ou outra, você pode vir aqui no suporte aqui em cima, falar com o suporte, ou ir na nossa central de treinamentos, que a gente tem todos os vídeos lá, para a gente te ajudar com qualquer coisa. Tá bom? Mas muito obrigado pelo tempo e espero que a gente consiga te ajudar de alguma maneira com o nosso agente.